O momento atual deve ser encarado muito a sério, irmãos e amigos queridos, por ser particularmente decisivo em vosso próximo futuro. O momento presente representa para todos vós encarnados, aquele em que o náufrago, debatendo-se no mar alto, só deseja encontrar uma tábua que lhe permita flutuar um pouco mais na esperança de socorro. Estes conselhos que vos trago por determinação do Senhor, já o disse e repito, não representam apenas a tábua tão ansiosamente desejada pelo náufrago, mas o próprio socorro, seguro, real, verdadeiro, para quantos se encontram na Terra neste fim de século e de civilização. Aceitar estes conselhos e agarrar-se a eles, com desprezo do mais que ouvir, é ter assegurada a sua salvação em face de acontecimentos que devem manifestar-se bem proximamente. Vamos raciocinar um pouco, vós e eu, meus queridos irmãos encarnados. Eu perguntarei a cada um de vós que estas linhas compulsais, se alimentareis alguma ideia de permanecer indefinidamente na Terra, por maior que possa ser a vossa fortuna e bem-estar material. Raciocinemos então, antes de responder. Sendo a vida e a saúde do corpo bastante precárias, não excedendo média de duração da vida humana a 50 anos, visto como antes deste limite um grande número desencarna, certo é que nenhum de vós alimenta aquela ideia de permanência indefinida. Ora, se assim é, e sendo também certo que, enquanto o corpo segue o destino das coisas imprestáveis, o espírito tem de seguir para alguma parte em obediência às leis da criação e evolução, uma vez que não pode ficar preso ao corpo nem um minuto além da morte deste. Para onde vai então, meus queridos, o espírito? Ele vai ou será conduzido com todo o carinho pelos vossos amigos e protetores invisíveis ao plano que lhe corresponder, segundo a sua categoria, vede bem, segundo a categoria que tiver alcançado ao longo de sua existência na carne. E tanto poderá ser conduzido a um autêntico paraíso, para usar uma expressão que para vós traduz um lugar de paz e de felicidade, como poderá ser encaminhando a algum plano bem diferente daquele, onde deverá meditar seriamente no que houver feito em sua trajetória recente, como também naquilo que prometeu fazer e não fez, por este ou por aquele motivo. E como a vida espiritual é infinita, o que poderá suceder a muitos é permanecerem, em planos de meditação por tempos indeterminados, segundo sua própria consciência o requerer. Em face, pois, do dilema, dado que na Terra não podereis permanecer além do tempo previsto, parece-me que não podereis decidir-vos senão pela estrada luminosa do bem, da luz e da verdade, que é a única que vos há de conduzir aos planos luminosos em que perduram a harmonia, o amor e a bem-aventurança. Lá, nesses autênticos paraísos, ireis encontrar todos os vossos parentes, amigos ou simples conhecidos que partiram antes, se houverem merecido viver ali. Pode dar-se que em vista que vos seja permitido fazer aos planos de meditação de que falei, lá possais encontrar algum ente caro ao vosso coração, cuja vida terrena para ali o encaminhou. Se isto acontecer, eis o que podereis fazer por ele, vós que lograstes alcançar melhor categoria, prostrar-vos perante o Senhor Jesus, e rogar que vos seja permitido oferecer-lhe uma parcela da vossa própria luz para que aquele espírito que muito estimais possa melhorar de situação. Isto fazendo, meus queridos, surpreender-vos-eis ao constatar que o vosso pedido é atendido sem que percais um átomo sequer da vossa luminosidade. Como pode ser isto? Perguntareis certamente, admirados ante o fenômeno. Isto sucede pela grandiosidade da misericórdia do nosso Divino Salvador. Quando um filho pede sinceramente para repartir com outro uma parte do que possui, essa parte se transfere realmente ao segundo, recebendo o primeiro igual parcela daquilo que de coração puro ofereceu. É a grandiosidade da misericórdia divina, irmãos meus, que opera esse e outros prodígios que parecem milagres. Felizes quantos os merecerem. Capítulo 14. O sentido da vida muitas das pessoas aparentemente mais ilustradas da presente geração na Terra, supõem estar vivendo a vida integralmente compatível com os cânones espirituais que regem a existência dos espíritos encarnados. Supõem essas pessoas erradamente, que o sentido da vida consiste apenas em nascer, crescer, lutar,
e finalmente gozar os benefícios proporcionados pelo acúmulo de maior ou menor soma de bens terrenos, sem nenhuma outra obrigação para si mesmas. Tal suposição está completamente errada, e só existe pela circunstância resultante do envolvimento total do espírito pela carne, cesseando-lhe a recordação de sua própria existência multimilenar, como espírito de Deus em pleno estágio evolutivo. Esta é a grande verdade que eu gostaria de fazer compreender a todos os homens e mulheres do momento que passa, em seu próprio benefício. Mas gostaria, sobretudo, de penetrar no âmago de seus corações e lá plantar esta grande verdade, para que os dias por vindouros os encontrassem convenientemente preparados. Isto dizendo, meus queridos irmãos encarnados, nada mais faço que cumprir a determinação amorosa de nosso Senhor Jesus, que não descansa um minuto sequer, no afã de preparar os seres humanos para a transição iminente das condições de vida na Terra. Já foi dito por uma entidade de grande luminosidade, que a Terra vista de alto assemelha-se a uma espécie de argamassa escura, em cuja superfície vivem espíritos de várias tonalidades vibratórias. Esta observação traduz muito aproximadamente a situação do planeta em que viveis uma vez mais, e que vos parece coisa muito diferente, acostumados como estáis a esse ambiente. Eu vos direi, porém, que a vida que a todos vos espera no alto, não tem comparação com a que ora viveis, e está sendo vivida por alguns de vossos entes queridos, amigos e conhecidos vossos que souberam preparar-se para ela. Dir-vos-ei ainda, irmãos e amigos meus, que nenhum espírito possuidor de alguma luminosidade deseja reencarnar na Terra, a não ser no desempenho de tarefas de serviço de Nosso Senhor, ou para acompanhar e guiar outros espíritos em fase de aprimoramento. E isso pela simples razão de que a vida na Terra consiste numa continuidade de lutas, sofrimentos e decepções para o espírito já possuidor de determinada categoria. Há, contudo, milhões de almas nos planos mais próximos ao vosso, que outra coisa não desejam senão reingressar no plano físico, onde esperam prosseguir em suas existências precedentes, em que demonstraram apenas o desejo de viver a vida puramente material, com esquecimento total das necessidades do espírito. Esses seres viveram vidas completamente negativas, e por isso sofrem atualmente as consequências num estágio de reformulação de ideias e concepções espirituais. E não é de dizer-se que apenas espíritos incultos compõem essa população de que vos falo, amigos meus. Há entre os que em tais planos vivem, espíritos que aqui perlustraram vossas universidades e até brilharam na explanação de ideias e concepções que poderei denominar esdrúxulas, porque sem nenhum fundamento espiritual. Há nesse meio espíritos que muito se destacaram na negativa da existência de Deus, Criador e Animador do Universo, afirmando que tudo não passa de uma lei mecânica surgida do nada e pelo nada alimentada, sendo o próprio indivíduo um seu produto. Nesta e noutras teorias semelhantes, espíritos desviados de seus objetivos evolutivos bastante se aprofundaram, e perdida a matéria com a morte do corpo, sentiram-se completamente perdidos no espaço, por não possuírem nenhum sentido da direção que lhes cumpria tomar após a desencarnação. Estes irmãos foram então recolhidos amorosamente pelas falanges socorristas do Senhor, e conduzidos ao local em que ora se encontram, para refazerem suas ideias errôneas acerca do sentido da vida. Há ali escolas à altura dos conhecimentos e aptidões de cada um, desde que concordem em frequentá-las, e com a graça do Senhor, um número bastante respeitável destes irmãos já deu provas de aproveitamento. Apenas não poderão reencarnar tão cedo na Terra, por estas duas razões: a de que não poderão fazê-lo neste fim de século por falta de condições para viver no ambiente atual, e a de que com o início do próximo século, só elementos devidamente preparados poderão viver aqui. De maneira que, estuda-se presentemente no alto a possibilidade de serem aquelas almas enviadas a outro mundo de vibração inferior à da Terra no século próximo, ou permanecerem onde estão por tempo indeterminado, em fase de recuperação total. Isto que ora vos relato, meus queridos irmãos e amigos, serve para que possais formar uma ideia aproximada dos trabalhos do Senhor, para conseguirmos corrigir juízos e concepções errôneas adquiridas na Terra,
por espíritos mal orientados e por isso sujeitos a grandes delongas em sua escala evolutiva. Afirmar, por exemplo, como alguém frequentemente afirma, que tudo é matéria, matéria e só matéria, e que nada mais existe além da matéria, é cometer leviandade lamentável em seu próprio prejuízo e daqueles que lhes derem ouvidos. Essa concepção total pode ter certo cabimento à luz da própria ciência espiritual, que bem define os diversos estados da matéria, segundo o plano em que a mesma venha a ser estudada. Consistirá tal conceito numa concepção altamente científica, em que se poderá atribuir ao próprio espírito um determinado estado de matéria. Não tem sido essa, porém, a concepção a que se entregaram aqueles nossos irmãos a quem me venho referindo, porque suas conclusões os levaram exatamente a considerar o homem como sendo o fator e dirigente máximo da vida planetária. Isto posto, a conclusão a que todos devemos chegar, por ser a única que a todos nos há de conduzir a perfectibilidades, e, consequentemente, a integração numa vida planetária absolutamente tranquila e feliz, e a de que todos os homens e mulheres da Terra são espíritos em fase evolutiva, sob a direção superior de nosso Senhor Jesus, o divino Salvador de todos nós, e apelarmos constantemente para Ele, que outra coisa não deseja que não seja o bem-estar e a felicidade de todas as almas que o Pai Celestial lhe entregou para dirigir e aprimorar. E como sabemos que a vida não termina absolutamente no túmulo, como prova o fato deste vosso amigo estar aqui ditando estes conceitos, a melhor maneira de todos porem termo aos seus sofrimentos e preocupações atuais, é voltarem-se diariamente para o Senhor e entregarem-lhe os seus problemas. Não há nem pode haver outra maneira de atrair-lhes a felicidade relativa que podereis desfrutar enquanto na terra, além deste meio que ora vos aponto, e que representa a base e a razão de minha vinda ao vosso meio terreno. Aceitá-lo e pô-lo em prática, é determinação bastante agradável para todos vós, meus queridos, sobre a qual espero podermos um dia ainda conversar. Referindo-me ainda àqueles irmãos nossos de quem falei em princípio, desejo informar-vos que eles não se encontram onde estão devido a alguma espécie de castigo, absolutamente, meus queridos. No além não existe nenhuma espécie de castigo para quem quer que seja, porque tudo ali é amor, amor, e somente amor. O fato de grande número de almas passar a viver em determinado plano, resulta do seu próprio estado vibratório, que entrou em harmonia com vibração semelhante. E como semelhantes se atraem, o que é uma grande verdade, as almas em referência, foram atraídas pelas vibrações afins, aproximando-se instintivamente do plano em que repousam. A todo tempo em que suas vibrações se modifiquem pelo apuro e correção de concepções errôneas, essas almas automaticamente abandonam o plano em que se encontram, assim como abandonaram o corpo físico na Terra quando o mesmo se lhes tornou imprestável. Este esclarecimento torna-se necessário para algumas pessoas que poderiam atribuir a Nosso Senhor a separação das almas no espaço, por meio de alguma seleção outra que não seja o rigoroso estado vibratório de cada uma. E dizendo estado vibratório, implícito está que a seleção se processa automaticamente, segundo o grau de aprimoramento moral e espiritual que acompanha todos os seres viventes, quer na Terra como no espaço, isto é, tanto durante a encarnação como após a desencarnação dos espíritos. E assim sendo, para que dizer mais? Capítulo 15. Socorro espiritual de urgência. Sempre que o Divino Mestre Jesus intenta dar início a alguma modificação substancial na esfera que o Pai Celestial lhe entregou para governar, e nela processar o aprimoramento espiritual dos milhões de almas aqui reencarnadas, o Divino Jesus utiliza todos os meios viáveis para dar conhecimento aos seus guiados, das modificações em curso próximo. Isto está justamente acontecendo neste momento, ao aproximarem-se notáveis modificações na esfera terrena, com alguns possíveis transtornos para os seus habitantes. Sucede entretanto, em todas as leis divinas que regem o universo infinito, que tudo quanto determinado for pelas forças superiores, acontece exclusivamente para o bem de todos. Se, por conseguinte, grandes modificações estão para ser operadas no mundo físico em que viveis, não deveis alimentar nenhuma dúvida de que só serão para o vosso próprio benefício.
Pena é que a circunstância de vos encontrardes mergulhados num corpo de carne, vos impeça de ver o panorama ser desenrolado por toda a superfície do vosso mundo, assim como facilmente podeis apreciar com alguma antecedência uma planta urbanística ser executada em local muitas vezes de bem desagradável aparência. Entra em ação em ambos os casos a técnica de engenharia aprimorada, na operação transformadora do panorama. Assim será, pois, o que projetado está no alto para ser realizado na Terra nestes poucos anos que precedem o advento do ano 2000. E se desejardes entrar no conhecimento de acontecimentos que tais modificações hão de operar, não tendes mais do que vos entregardes por alguns minutos diários à meditação com tal objetivo, com a certeza que eu vos dou, de poderdes ver com vossos próprios olhos boa parte desses acontecimentos. O que, entretanto, mais deve interessar no momento a todos os espíritos encarnados, não é certamente o que estará ou não para acontecer neste pequeno mundo em que mais uma vez vos encontrais num corpo humano, mas sim o que devereis fazer sem perda de um minuto, para conseguirdes escapar à portentosa demolição do que por aí existe, para dar lugar a novas construções, pondo-vos a salvo das consequências que isso possa produzir em vosso próprio ambiente. Já deveis ter observado através das minhas palavras, tanto neste como no livro anterior, que eu faço questão de frisar que vos falo por delegação de nosso Senhor Jesus e não em meu próprio nome, porque muito pequena é a minha valia para tentar dirigir conselhos aos meus queridos irmãos encarnados num mundo que eu próprio palmilhei não sei quantas vezes, sofrendo como vós a influência pejorativa do meio terreno. Nosso Senhor Jesus, porém, seriamente preocupado com a felicidade de todos vós, cujo aprimoramento o Pai Celestial lhe confiou, é que me determinou descer até vós e grafar estas palavras no papel para que possam ser lidas, relidas e meditadas, visto como existe nelas algo de oculto que só uma segunda ou terceira leitura poderá revelar-vos. Esse sentido oculto que minhas palavras vos hão de revelar, é provavelmente o que mais vos interessará, precisamente porque se dirige ao espírito imortal que sois, e não à matéria perecível em que ora vos encontrais. Sim, irmãos meus, vossa matéria pertencendo à terra, maiores cuidados não desperta no Senhor, além da saúde perfeita que todos necessitais de manter enquanto dela fizerdes a vossa habitação atual. Mas o espírito, esse é que constitui a preocupação constante do Senhor, tanto no passado como no presente, mas principalmente no futuro próximo de todos vós. Gostaria de poder dizer-vos, ou melhor, de repetir-vos de viva voz tudo o quanto pretendo grafar neste papel, para que, impressionando mais fundamente os vossos sentidos físicos, neles gravasseis indelevelmente estas minhas palavras, pelo desejo imenso que me anima de poder ajudar-vos em vossa urgente direção espiritual. Ouvi-me, pois, queridos amigos, com os ouvidos do Espírito. Não subestimeis de maneira alguma o que vos deixo grafado nas páginas deste pequeno volume, porque são conselhos de nosso Senhor Jesus, que Ele sabe bem o motivo pelo qual vos envia. Será porventura porque os tempos são chegados. Mais do que isso, queridos irmãos, os tempos já passaram e novos tempos se aproximam aceleradamente. De outro assunto desejo ocupar-me no presente capítulo, assunto que considero bastante proveitoso para todos vós. Aqueles que deliberarem estudá-lo seriamente, grandes e belos frutos hão de colher. Trata-se da prática de outra modalidade psíquica muito fácil de aprender. É a maneira das pessoas dotadas de um pouco de curiosidade e fé poderem ser úteis aos seus entes queridos e bem assim a qualquer dos seus semelhantes. Num caso de doença, por exemplo, em que alguém se sinta necessitado de socorro médico imediato e este pareça difícil, há um meio muito eficaz que pode ser posto em prática pelo próprio, ou por outro interessado em socorrê-lo. Partindo do princípio de que para o alto não existem as distâncias, e que o transporte de um ser invisível tem a rapidez do pensamento, é bastante a pessoa necessitada de socorro, ou a quem desejar socorrê-la, proceder da seguinte maneira: encher um copo d'água e colocá-lo junto a si, ou, no caso de outrem, junto ao doente. Ajoelhar junto ao copo d'água e proferir uma prece ao Senhor Jesus, em palavras suas ou mesmo a conhecida oração do Pai Nosso,
terminada a qual pedirá a assistência do Senhor para a pessoa necessitada, ou para si mesma se for o caso. Permaneça quem isto fizer por 2, 3 ou 5 minutos nessa posição, que nesse período alguém terá chegado e ministrado ao doente os primeiros socorros. No caso do próprio necessitado proceder ao pedido de socorro, e não podendo ajoelhar-se, será bastante colocar junto a si o copo d'água e proferir a oração. Irmãos meus, este procedimento aparentemente tão simples para vós encarnados, representa para o alto um chamamento de grande eficiência, porque tem o mérito de ser ouvido por todos os Espíritos de Deus destacados pelo Senhor em todo o mundo, exatamente para esse serviço, e fará aproximar-se do local quem mais perto estiver em condições de prestar o necessário socorro. Esta prática pode ser utilizada também após o tratamento operado pelos médicos da Terra, e servirá para a consolidação e maior rapidez da cura, se a desencarnação não estiver predeterminada no alto. Aqui vos deixo, meus queridos irmãos, um ensinamento aparentemente simples para vós, mas bastante eficaz na vida terrena, porque suficiente para salvar a vida em muitos casos de acidente ou mal súbito. Empregai-o sempre que puderdes, e verificareis vos próprios a sua grande utilidade. Povos de outras regiões distantes da vossa, de tal maneira se habituaram a implorar ao Senhor a sua presença e ajuda em circunstâncias especialíssimas, que bem poderei dizer que essa prática é ensinada pelos pais às crianças logo que possam entendê-la, sucedendo a haver entrado definitivamente na vida de todos os habitantes dessas regiões. Já deveis ter ouvido falar de pessoas simples que adquiriram o hábito de orar ao Senhor antes de iniciarem suas tarefas diárias, e o fazem com um tal poder de sinceridade e fé, que tudo lhes decorre favoravelmente. Estas pessoas podem ser consideradas espíritos já bastante evoluídos em nova peregrinação terrena, e mais não fazem que pôr em prática hábitos que todos nós adotamos no alto em nossas tarefas de serviço. Nos casos de saúde então, a prece tem o poder de atrair a atenção dos Espíritos do Senhor para o local em que tiver sido proferida. Estes, aproximando-se instantaneamente, encontrarão na água ali presente o fluido magnético de que possam necessitar para socorrer o doente. A água, cuja composição, como sabeis, se constitui de hidrogênio e oxigênio puro, fornece aos espíritos curadores os elementos necessários para um tratamento de urgência, no caso um autêntico pronto-socorro. Passados uns 10 ou 15 minutos, podeis despejar a água na pia ou no pé de uma planta, elevando ao Senhor um pensamento de gratidão pela graça recebida. Capítulo 16. O mundo de amanhã. Nosso Senhor Jesus ultima nestes momentos os preparativos a longos anos iniciados no alto, visando a implantação definitiva no ambiente terreno, das verdadeiras finalidades da vinda ao planeta destes bilhões de almas que o povoam. Estas finalidades dizem respeito à maneira de viver de cada ser humano a partir do início do próximo século, objetivando sobretudo a elevação moral indispensável ao meio terreno. Certamente continuará existindo em toda a Terra a atividade de comércio e indústria, tão necessárias à vida material do planeta. Essa atividade, contudo, será regulada em novos moldes, com o aperfeiçoamento dos atuais, de modo a conferir ao operário industrial como ao servidor do comércio, uma situação mais adequada às suas necessidades espirituais. Emissários do Senhor que estão reencarnando novamente na Terra, são portadores das reformas necessárias aos objetivos aqui apenas delineados. O mundo de amanhã deverá oferecer ao espírito encarnado substancial atrativo também no campo das ciências e das artes em geral, com a descoberta de novos e mais refinados processos de trabalho. Na música então, o vosso mundo conhecerá uma infinidade de inovações que produzirão o encantamento das almas sensíveis a esta arte maravilhosa. Na pintura, novos processos e cores nem sequer imaginadas na atualidade, virão enriquecer o campo das artes, executadas por espíritos de esmerada sensibilidade artística que igualmente estão reencarnando na Terra já nos dias que correm. O Senhor do mundo nada esqueceu do que diz respeito ao conforto e bem-estar dos filhos encarnados, para que o século XXI possa iniciar a fase há tanto reclamada pelos espíritos iluminados,
da espiritualização total do planeta dos grandes mares salgados que é este em que ora viveis. Mas as modificações ou reformas abrangerão muitos outros setores especializados das atividades terrenas. No setor da justiça, por exemplo, tudo está convenientemente preparado para conferir aos encarregados da difícil quão espinhosa missão de julgar a autoridade necessária e o respectivo preparo para efetuarem julgamentos de consciência, responsabilizando-se eles próprios por seus bons ou maus julgados, não perante os tribunais da terra, mas perante a justiça suprema que é, em última instância, nosso Senhor Jesus. Necessidade não haverá, em futuro próximo, dos dilatados julgamentos verificados por toda a terra, em que para uma parte os julgados são inocentes, enquanto para outra parte aparecem como merecedores de castigo ou punição dilatados. Nada disso prevalecerá em futuro próximo, irmãos e amigos meus. A interpretação das leis penais como das cíveis, deixará de constituir um esforço exaustivo do homem, sempre contraditório segundo os interesses em jogo, para se reduzir a um caso unicamente de consciência do julgador e nada mais. Naturalmente serão também aprimorados os processos da preparação ou formação de julgadores, cujos postos, pela responsabilidade que assumem, só poderão vir a ser conferidos a homens ou mulheres de caráter e formação moral irrepreensíveis, dado que suas sentenças passarão a ser proferidas em nome de nosso Senhor Jesus, e não como atualmente em nome de uma lei que se adapta a todas as conveniências e oportunidades. E aí daquele ou daqueles julgadores que por interesse, conveniência ou desídia, venham a proferir sentenças ou condenações em desacordo com o pensamento e os desejos de nosso Senhor Jesus, em cujo nome todos os julgamentos deverão ser proferidos. Quer isto dizer, meus irmãos e amigos, que novos homens estarão no mundo de amanhã em condições de poderem arcar com essa grande responsabilidade. Mas os haverá em número suficiente, podeis ficar certos disto. Com o advento do próximo século, muitas novidades serão trazidas à Terra, novidades da maior utilidade para todos. Entre elas uma deverá positivar-se bem proximamente, antes mesmo do término do século atual. Esta dirá respeito ao vestuário a ser usado por todas as classes, e terá a virtude de tornar a vida mais simples, mais econômica, mais fácil de viver. As modificações que se processam na era presente, já podem ser consideradas como ensaios da moda futura entre homens e mulheres. As modificações devem consistir no abandono de certos hábitos multisseculares na maneira de vestir, tornando o vestuário mais consentâneo e mais prático, e por isto menos dispendioso. Longe de mim a intenção de aludir a certos hábitos de mau gosto que pretenderam e pretendem fazer escola em vários países, na tentativa de retornar o ser humano aos tempos primitivos, ainda perdurando em alguns recantos não civilizados, habitados por aborígenes. Nada disso, meus irmãos e amigos queridos. O corpo humano, como habitação temporária de um Espírito de Deus, tem de ser tratado por seu habitante com a máxima decência, para que possa proporcionar-lhe condições de habitabilidade para o seu aprimoramento moral, e jamais a condição de nivelamento com outros seres ainda irracionais. Tudo isto que aqui apenas menciono terá seu tempo, sua aparição entre vós, embora perfeitamente delineado esteja nos planos superiores ao vosso, e há muitos séculos em uso nos planetas similares à Terra. Isto posto, meus queridos irmãos, desejo informar-vos ainda a respeito de algo que muito apreciareis, qualquer que seja a fase temporária em que vos encontreis em vossa encarnação atual. Desejo informar-vos a respeito de um processo muito prático para todos, no sentido de estabelecer ligações positivas com seres invisíveis de quem desejeis receber notícias, principalmente de parentes ou amigos íntimos que já passaram ao mundo espiritual. Esse processo consiste no seguinte: colocai em vossa mesa de cabeceira um copo d'água no momento de vos deitardes e colocando a palma da mão direita sobre ele, elevai o pensamento até aquele com quem desejardes avistar-vos durante o sono, como se fora um encontro autêntico no mundo em que viveis. Fazei isto de todo o coração e jamais por especulação, para que a vossa vibração mental receba a força necessária para chegar até onde desejardes. Isto feito,
podeis deitar-vos tranquilamente, na certeza de que não apenas vos encontrareis com o espírito desejado, como também recordareis no dia seguinte algumas fases do encontro, ou este de modo completo. Devo recomendar-vos, entretanto, que esta prática não deve ser usada diariamente porque poderá falhar, mas sempre com um intervalo mínimo de 3 semanas para o mesmo espírito. Para vários espíritos amigos, deveis manter um intervalo de pelo menos 2 semanas entre um e outro encontro. Se, entretanto, escolherdes um dia certo na semana para esta prática psíquica, podereis dedicar-vos a ela semanalmente, nunca, entretanto, dirigindo-vos à mesma entidade que pode ter outra preocupação intransferível. Para mais completo sucesso nesta prática, eu vos recomendo antecedê-la sempre da vossa prece e meditação diária, como devem estar fazendo, aliás, todos os meus leitores, sem o que não estariam seguindo os conselhos e recomendações que em nome do nosso Divino Mestre Jesus venho grafando para os homens e mulheres da Terra. O exercício que aqui vos proporciono com a informação Zupra, irá colocar-vos num perfeito contato com os viventes do plano espiritual, onde podereis escolher informes de grande utilidade para os vossos dias na Terra. E tal seja a sinceridade e a fé com que a essa prática vos dediqueis, algumas faculdades novas poderão revelar-se com grande proveito para vós. Devo prevenir-vos contudo que poderá suceder uma ou outra vez que a entidade desejada não possa atender-vos por alguma destas razões, a de não estar em situação de atender por motivo de ocupação na oportunidade, ou então, de não desejar absolutamente atender, por motivos que a ninguém é dado revelar. Capítulo 17. Uma cruzada feminina. Os homens e as mulheres do presente devem estar convenientemente preparados para regressar aos planos do além, ou seja ao mundo espiritual, a qualquer momento em que para isso sejam chamados. Naturalmente, uma boa maioria gostaria de ser informada, se possível, do ano, mês, dia e hora desse chamado, para poderem pôr em dia os seus interesses, os seus negócios e o mais que tem constituído a sua maior preocupação de toda a vida presente. Ora, a esse respeito, este emissário do Senhor Jesus, vem exatamente informar que o ano, mês, dia e hora, constituem privilégio do Senhor, que não pode antecipá-los aos seus guiados da terra, o que certamente constituiria grande preocupação para eles. Avisando-os, porém, de que devem estar preparados, é o mesmo que dizer-lhes que o momento fatal pode soar a qualquer instante, e para ele devem estar convenientemente preparados assim como se fizessem parte de um grande exército que apenas aguarda a ordem de marchar. A diferença é que, enquanto o grande exército marcharia ao encontro do inimigo para o destituir, os meus queridos irmãos encarnados marcharão simplesmente em direção ao seu verdadeiro lar, do qual se afastaram para a presente romagem terrena. Assim pois, o que uns e outras devem unicamente cuidar, é de arrumar em seus devidos lugares as obras meritórias, as boas ações que porventura houverem praticado na terra, e que não serão poucas certamente, para que se transformem em luz para seus espíritos, apenas encerrada tenham a presente encarnação. Aqueles dos meus queridos irmãos e irmãs encarnados, que porventura verifiquem não haverem praticado aquelas obras e ações, decidam-se elas nos dias que lhes restam, antes que a trombeta, lá no alto instalada, entre a chamá-los pelos nomes. A partir desse momento, nada mais será possível fazer de bom nem de mal, diga-se de passagem, porque todas as possibilidades haverão cessado. Nosso Senhor Jesus deseja de todo o coração que o regresso de todos os seus guiados atuais da terra possa levá-los a ingressar definitivamente num plano mais elevado que aquele onde partiram há poucas dezenas de anos para que, e para isso estará faltando apenas um pouco de calor à chama da fé de um pequeno número. Será você um destes, irmão ou irmã queridos? Pelo sim ou pelo não, o meu conselho, o conselho que aqui lhe deixo é no sentido de que você se decida pela meditação e prece diária, na certeza de que nesses rápidos momentos, estará adquirindo luzes e bênçãos que muito lhe hão de servir no aldelá que vem perto. O Senhor Jesus e vários milhares de luminosas entidades de sua corte espiritual, estão em contato permanente com o solo terreno,
procurando incutir no coração de todos os homens e mulheres a luz da sabedoria e do amor, tão necessários à evolução de seus espíritos. Cooperai então vós todos que estas páginas compulsardes, ingressando sem mais demora nas legiões imensas de irmãos encarnados que já decidiram ouvir e atender ao chamado do Senhor como o maior bem que lhes poderá advir nestes conturbados tempos do fim do século. Há presentemente em formação nos planos próximos à Terra uma cruzada feminina, isto é, constituída por entidades que habitaram corpos femininos em sua última encarnação na Terra, cujo objetivo principal é aproximar-se de todos os espíritos habitando atualmente também corpos femininos, e procurar inspirar-lhes todos os sentimentos dignificantes da pessoa humana, sobretudo aqueles que dizem respeito à prática do bem e do amor ao próximo, através de organizações socorristas cuja formação se torna urgente na Terra. Esse movimento tem como entidade mais elevada aquele espírito que tão venerado se tornou em todo o planeta, de todos conhecido há 2001 anos pelo nome Celso de Maria de Nazaré. Esta entidade associou-se com todo o fervor de seu espírito radioso à cruzada de esclarecimento já em execução sob a chefia de Nosso Senhor Jesus, tendo organizado uma cruzada feminina de apoio e incentivo ao esclarecimento da parte feminina da população humana. No momento são estes os informes que me foi permitido trazer-vos acerca deste extraordinário movimento. Espero, contudo, poder ampliá-los no outro capítulo, acrescentando detalhes do maior interesse para as minhas queridas irmãs encarnadas. Em seguida gostaria de dizer-vos uma vez mais, em nome de Nosso Senhor Jesus, que os tempos previstos estão muito mais próximos do que imaginar podeis, e não há como preparar-se o homem para eles, assim como costumais preparar-vos para os dias de inverno, munindo-vos dessa vez do único agasalho de que podereis necessitar, que é o agasalho do Espírito. Como adquiri-lo? Perguntareis, se não tiverdes lido com atenção quanto grafado tenho para vós. Esse agasalho não o encontrareis nas lojas nem em outro lugar qualquer, mas unicamente na vossa determinação de vos dirigirdes continuamente ao meu e vosso incansável amigo que é o nosso Divino Mestre Jesus. Ele vos espera no momento oportuno para entregar a cada um aquilo a que tiver feito jus na terra, e que eu desejo sejam os belos galardões que me tem sido dado contemplar no alto, com endereço certo a um bom número de espíritos atualmente encarnados. Ora bem, meus queridos, para encerrar o presente capítulo desejo ministrar-vos alguns esclarecimentos a mais sobre certos detalhes da maneira de viver dos espíritos livres da matéria. Deste é o momento em que da mesma conseguem desprender-se pela cessação da vida material. Sucede a uma grande maioria de recém-desencarnados, encontrarem-se numa situação análoga daqueles que apenas despertam de um pesadelo, respirando aliviados ao se encontrarem em perfeito estado de tranquilidade. Para muitos desencarnados, o abrir dos olhos espirituais no plano a que foram conduzidos, mormente se a desencarnação foi precedida de longa enfermidade ou sofrimento físico, estes sentem-se imediatamente tão confortados e tranquilos, que seus pensamentos ali apenas se concentram. Somente com o decorrer dos dias é que voltam seus pensamentos para os que deixaram na terra, cuja saudade não conseguem afastar. Para muitos, porém, a chegada ao espaço tem muito de semelhante ao que sucede aos terrenos que desembarcam numa bela cidade, e, tal seja o seu grau evolutivo, apenas recordam o recanto onde viviam como quem recorda uma fase difícil de sua vida, a qual em circunstância alguma desejam regressar. Mas há também, infelizmente, os que nada desejam ao constatarem o seu estado de desencarnados, que não seja o pronto regresso à terra, para prosseguirem numa maneira de viver que findou para sempre. Entre estes, avultam espíritos que construíram fortuna de grandes ou pequenas proporções, e a elas se agarram noite e dia, por meses consecutivos, anos até, não admitindo sequer a hipótese de que aquilo que constituiu toda a sua preocupação na terra, não mais lhes pertença. A informação que a respeito lhes transmitem seus amigos espirituais, irrita esta classe de espíritos, para quem a vida consistiu e consiste exclusivamente no amealhamento do ouro da terra. Sofrem muito estes nossos pobres irmãos desencarnados, até que, desesperançados de retornarem à terra em condições de poderem reaver o que foi seu,
vão aceitando sem mais remédio os conselhos amigos, entrando numa espécie de convalescença do terrível abalo moral sofrido com a perda da fortuna material. Tivessem estes nossos queridos irmãos, como de resto muitos existem ainda na terra, cultivado também a fortuna espiritual, pela meditação e a prece, e outra seria certamente a sua entrada de regresso no mundo dos espíritos. Capítulo 18. Vosso balão espiritual. Aqueles dos espíritos encarnados que preferirem permanecer no gozo de uma existência terrena repleta de sensações, prazeres e entretenimentos de toda a sorte, com o desprezo dos conselhos e ensinamentos trazidos à terra por este mensageiro do Senhor Jesus, poderão assim continuar a viver porque a lei divina do livre-arbítrio lhes garante esse sagrado direito. Deus em seu infinito amor a todas as criaturas, não soprará uma palha sequer que possa impedir cada uma delas de viver como quiser, porque isso constitui uma prerrogativa de todos os seres. Mas nosso Senhor Jesus, que não vive um único momento que não seja no objetivo do bem e da felicidade verdadeira de todos os seus guiados terrenos, deseja ardentemente conduzi-los o mais rapidamente possível a esse objetivo, e por isso organizou e dirige a presente grande cruzada de esclarecimento iniciada e em curso por toda a superfície terrena. Felizes pois quantos puderem receber quanto fica dito nos livros que vim grafar em vosso ambiente, e mais felizes serão ainda os que se decidirem a pô-los em prática. Estes verão encurtada de muitos anos, séculos talvez, sua peregrinação ao longo de caminhos árduos e sombrios, em mundos algo semelhantes a este em sua fase presente, porque não poderão voltar à Terra provavelmente nunca mais. Eu bem quisera poder dizer estas mesmas palavras diretamente ao ouvido espiritual de cada um dos meus queridos irmãos encarnados, tão grande é o meu empenho em poder celebrar, com o maior número possível, a sua feliz promoção à merecida categoria de espíritos de luz, o que vale dizer, a futuros mensageiros do meigo Nazareno. Isto eu faria de tão bom grado, meus estimados irmãos leitores, que estou certo, de que assim conseguiria que minhas palavras ficassem gravadas para sempre em vosso belo coração de espíritos dedicados ao vosso próprio progresso. Se me pronuncio dessa maneira, é porque tenho examinado até hoje milhares e milhares de corações viventes atualmente na Terra, tendo constatado a indisposição de numerosos deles em praticar aquilo que de mais útil e conveniente a si próprios devem de fato praticar, voltarem seus pensamentos fervorosamente para o Senhor Jesus, em nome de qual aqui me encontro no serviço divino. Como quer que seja porém, minhas palavras jamais se perderão, porque foram previamente impregnadas dos fluidos maravilhosos do Senhor, antes de serem grafadas no papel. E como tudo quanto parte do Senhor Jesus traz a marca da sobrevivência a toda espécie de intempéries, acredito sinceramente que até os céticos, os descrentes, em determinado momento se apegarão a elas como única tábua de salvação. Façam-no, pois, sem receio, porque o seu conteúdo os conduzirá seguramente aonde encontrar um solo firme para os receber. Isto que aqui fica nada mais é do que o que por outras palavras ficou dito em páginas anteriores, porém se torna necessário repetir para melhor assimilação de cada um, tal como procede o professor para com os alunos, dizendo e redizendo suas aulas, para que os menos aptos possam também assimilar o conteúdo de cada matéria. Ora bem, queridos irmãos, a seguir falarei de outro assunto que preparei no alto com o objetivo de deixar convosco um outro ensinamento da maior utilidade para cada um de vós quando os tempos chegarem. O que desejo transmitir-vos, relaciona-se estreitamente com a preparação que deve preceder o momento de vossa partida da terra, assim como acontece quando no alto vos preparais para iniciar um novo mergulho na carne. Existe aí apenas a diferença seguinte. Quando no alto vos preparastes para mergulhar no seio materno, para uma nova reencarnação, conhecias perfeitamente o momento em que isso se daria, com tempo, portanto, para a necessária preparação. Ao passo que, estando na terra e tendo de regressar ao alto pela cessação da vida do vosso corpo, jamais podereis conhecer esse momento preciso, convindo então estardes preparados para ele. E a preparação para esse momento é o que pretendo transmitir-vos aqui, pelo desejo sincero que me anima,
de que possais conhecer tudo quanto possa contribuir para o vosso maior bem e felicidade. A preparação a que me refiro, e que em absoluto denominarei de preparação para a morte, porque em verdade a única parcela de vós mesmos que deixa de existir é o vosso veículo físico. Essa preparação pode ser resumida em poucas palavras. Sabendo-se que a consciência de cada um de nós é um verdadeiro registro dos nossos atos ao longo de cada uma de nossas vidas, nela se inscrevendo a revelia de cada um, e até mesmo contra nossa própria vontade, tudo quanto praticarmos conscientemente, esse registro passa a constituir um arquivo fidelíssimo de todos eles e, tal seja o significado de cada um desses atos, poderá ajudar a evolução do ser em causa, ou então prejudicá-la se for o caso. O que deveis fazer então, meus queridos, de par com quanto vos transmiti até aqui, é tratar de eliminar de vossa consciência o mais rápido possível, o registro que a vosso próprio juízo não contribua para o vosso progresso, isto é, para alcançardes a luz espiritual. Para ilustrar melhor o meu pensamento, apresentarei a seguinte imagem, que me parece suficiente para o meu objetivo. Imaginai-vos cada um possuidor de um daqueles balões de gás carbônico que serviram de precursores do surto imenso da aviação atual. Aqueles balões estavam presos ao solo por determinado número de sacos de areia, os quais iam sendo desprendidos aos poucos, a fim de que o balão se elevasse no espaço. E só após o desligamento de todos aqueles pesos, o balão conseguia alçar-se do solo e elevar-se segundo a direção das correntes aéreas do momento. Pois, meus queridos, os registros negativos que se encontram firmados na consciência de cada um de vós, podem ser comparados a um saco de areia a pesar em vosso balão espiritual, vosso espírito, no momento de vossa partida da Terra. E tal seja o número e peso de cada um deles, poderá suceder que vosso espírito, vós mesmos, não consiga elevar-se do solo terreno em busca das paragens a que teria de ascender em situação diferente. O que fazer então? Bem pouca coisa, ao alcance de todos os encarnados. O que deveis fazer pode ser ainda comparado ao esforço pela subida do balão da antiguidade, desprender se possível desde agora todos os pesos ocasionados pelos registros negativos, dos quais sereis vós próprios o juiz, e esforçar-vos para que nenhum registro dessa categoria seja feito duro em diante nos arquivos de vossa consciência. Como proceder então? Da seguinte maneira, em vossos momentos de meditação diária, procurai recordar mentalmente todos os atos de vossa vida até a data. Sempre que topardes, permiti o termo, com algum menos bom, a vosso juízo, manifestai de pronto vosso arrependimento em havê-lo praticado, e em seguida entregai ao Senhor Jesus para que o anule o Senhor, desprendendo com isso um peso a mais do vosso espírito. Se assim procederdes com sinceridade quanto aos atos passados, e vos empenhardes em evitar a prática de novos para o futuro, então, meus queridos, eu vos asseguro desde agora que o vosso balão espiritual desferirá tão belo voo no dia aprazado, que todos haveis de render graças a Deus e ao Senhor Jesus, por me haver autorizado a transmitir-vos tão belo quão útil ensinamento. Capítulo 19. Os 5 sentidos espirituais. Foi dito e repetido em nosso primeiro livro, que acontecimentos de grande magnitude devem assinalar os próximos anos e até o fim do século, e nunca será demais insistir no assunto ainda nas páginas deste livro, para que bem esclarecido fique o pensamento e o desejo de nosso Senhor Jesus, em relação aos seus dirigidos da terra. Os homens têm se mostrado duramente avessos a quantas advertências já lhes foram trazidas por inúmeros mensageiros do Senhor, no sentido de mudarem o rumo de suas ambições e interesses, com que todos vêm marcando vida após vida neste pobre planeta terreno. Uma vez mais e provavelmente a última neste fim de século, quis o Senhor que os encarnados fossem convocados ao cumprimento de deveres espirituais para consigo mesmos, deveres que não podem deixar de cumprir sem mais perda de tempo. Levantam-se, vivem e deitam-se diariamente homens e mulheres, com o objetivo único do engrandecimento de seu patrimônio material, imediato mas transitório, sem dedicarem alguns minutos de suas 24 horas à construção de seu verdadeiro patrimônio, que é o patrimônio do espírito.
E este deveria constituir em verdade a maior preocupação de todos os encarnados, visto como é dele que decorre tudo mais que necessário for a vida dos homens e mulheres da terra. Os tempos que se aproximam confirmaram minhas palavras, que nada mais representam do que os conselhos e advertências de que me incumbiu o Senhor Jesus, junto aos espíritos presentemente encarnados na terra. Cumprindo tão luminosa incumbência, eu o faço com todo o meu afeto e dedicação a todos vós, estimados irmãos, pela tristeza que de certo me envolveria se os temporais que se aproximam vos encontrassem desprevenidos. Bem certo é que após a tempestade vem a bonança, conforme o adágio, porém resistir e sobreviver ao tipo de tempestade que está prestes a desabar, é problema que transcende os elementos materiais de defesa, meus caros irmãos. Minha missão não é em verdade salvar o corpo nem o patrimônio material dos espíritos encarnados, porque tudo isso nada representa na vida infinita, e por conseguinte, na sobrevivência dos espíritos. Minha missão é salvar os espíritos de quantos decidirem dar atenção às minhas palavras, com a finalidade de pôr em prática os conselhos que elas traduzem. E se eu vos disser, irmãos e amigos queridos, que o dia de amanhã já pode representar o início da remodelação a ser empreendida em todo o solo terreno, ter-vos-ei dito uma grande verdade. Em apoio desta afirmativa poderei aduzir que o grande cortejo já foi posto em movimento, e não tardará a positivar-se num ou noutro ponto do globo, por meio de acontecimentos de grande repercussão. Não vacileis, pois, irmãos queridos, em tratar com empenho de vossa própria segurança espiritual, encostando-vos solidamente em nosso Senhor Jesus, que anseia por salvar vossos espíritos daquele provável naufrágio de que antes falei. Como fazê-lo? Muito simplesmente, já o sabeis, orando e meditando diariamente com todo o recolhimento da alma, para que nosso Senhor possa receber como deseja a vossa oração. E isto é tão fácil de fazer. Bem, irmãos queridos, em seguida vou tentar explicar-vos da maneira mais clara que me for possível, o problema que a maioria dos desencarnados se apresenta, imediatamente após a sua separação do corpo físico e entrega ao seio da terra. Verificamos todos nós, quando destacados para dirigir esse serviço no alto, que a maioria dos espíritos que deixam a matéria, caem num tal estado de prostração e desânimo, que se torna indispensável em muitos casos conduzi-los aos hospitais para receberem tratamento específico, que pode durar alguns meses e anos até. Isto acontece em consequência do completo despreparo do espírito recém-desencarnado para a vida espiritual, devido à circunstância de ter atravessado sua última encarnação na Terra preocupado exclusivamente com as coisas terrenas. Sucede então que cerca de 90% dos desencarnados se encontram no plano espiritual sem poderem utilizar qualquer dos seus 5 sentidos em sua correspondência com os demais, o que lhes dá uma sensação de quase demência e, por conseguinte, ausência completa de movimentos. Os espíritos socorristas lançam mão então, dos recursos felizmente em abundância no alto, da remoção e internamento hospitalar de todos os desencarnados nesta situação, para que ali sejam despertados e cuidados dessa demência, exercitando aí também os 5 sentidos espirituais que não souberam manter e desenvolver na Terra. Casos existem, entretanto, em que esses sentidos aparecem ao fim do primeiro ou do segundo mês de tratamento, quando se trata de espíritos possuidores de algumas noções da vida espiritual ainda latentes, passando então a locomover-se e agir sem dificuldade. Mas há também irmãos em quem o despertar desses sentidos, principalmente o da vista, demora longo tempo a aparecer, fazendo do espírito um cego no espaço. Para evitar tão grande problema para todos vós, meus queridos leitores, eu darei em seguida algumas instruções que podereis seguir sem nenhuma dificuldade, e que muito hão de contribuir para que possais ingressar, por assim dizer, de olhos abertos no mundo espiritual, quando isso fordes convocados. É simples o exercício e podeis fazê-lo todas as noites ao deitar-se assim o desejardes. Tendo-vos habituado já à prática da oração e em seguida à meditação durante uns 10 minutos, terminada esta, cerrai os olhos sem esforço e volvei o pensamento para o alto, imaginando que ireis enxergar algo do plano mental com os olhos do espírito.
Não precisais de forçar a visão, mas apenas conservar presente o desejo de enxergar algo que possa servir ao desenvolvimento da visão espiritual. É um exercício muito semelhante ao da criança que tenta dar os primeiros passos. Primeiramente vacila, cai e desiste, mas com a sequência do exercício diário termina andando, correndo, pulando até, como sabeis. Com a visão espiritual dar-se-á coisa parecida. A princípio sem resultado aparente porque a vista não registrou o exercício. Com a repetição todas as células se harmonizam para esse fim, e o encarnado passa a enxergar mais ou menos claramente no plano espiritual, com real benefício para si a partir do momento do seu desligamento do corpo. É preciso, no entanto, não confundir este exercício com a vidência, faculdade mediúnica privativa de alguns irmãos encarnados. Esta faculdade pode existir durante a encarnação e falhar após, ou desaparecer mesmo em vida terrena do encarnado. A visão espiritual de que falo, é o desenvolvimento desse primeiro dos 5 sentidos do espírito, e todos necessitam dele em sua passagem para o além. Assim, torna-se da maior conveniência cada um se preparando espiritualmente desde a terra, visto como no decorrer da encarnação a visão espiritual que cada espírito possuía, antes de reencarnar, desapareceu completamente por falta de uso. Pode dar-se em não poucos casos até, que este exercício que ora recomendo, registre um tal desenvolvimento que vos possibilite o seu uso ainda neste plano físico, tornando-vos então videntes mesmo encarnados, o que será para quantos o conseguirem, motivo de grande adiantamento espiritual pelo que daí resultará. Como vedes, caros irmãos e amigos, nosso Senhor Jesus manda-me transmitir-vos em meus conselhos, tudo quanto possa contribuir, não apenas para a vossa segurança em face dos tempos que se aproximam, como também estes ensinamentos que vos deixo ao longo destas páginas, com o fim de vos preparardes o melhor possível para a vossa próxima reentrada no plano espiritual, em condições de vos poderdes sentir imediatamente ditosos. A circunstância da Terra ter de ser revolvida em todas as latitudes, é o que menos importa porque isso constitui a regra em todos os planetas do universo, desde os inferiores aos mais elevados. O que mais interessa é preparar os seres humanos que habitam este planeta ainda tão atrasado em sua evolução, para que façam o seu transporte para os planos espirituais a que pertencem, sem o mínimo sofrimento em face da transição. E isto a vez de conseguir, irmãos queridos, com a prática dos ensinamentos que aqui vos deixo, com a misericórdia e a graça de nosso Senhor Jesus. Capítulo 20. Manifestação de seres espirituais. A Terra prepara-se já um tanto aceleradamente para dar início à sua transformação de planeta de lutas e sofrimentos que ainda é, em planeta de paz, amor e felicidade para todos os seus habitantes. O início no plano espiritual já foi dado há bastante tempo suficiente para que as ideias projetadas pudessem ganhar consistência e se positivarem no plano terreno. Isto, por conseguinte, já teve início, e agora não demorará a tornar-se visível no plano físico por meio dos acontecimentos a que me venho referindo em minhas comunicações. O que nosso Senhor Jesus espera agora de todos os seres humanos, é apenas a sua própria determinação no sentido daquele salve-se quem puder porque quem não puder salvar-se depois de tão límpidos conselhos como os que fui incumbido de trazer à terra, é necessariamente porque ainda necessita de um pouco mais de sofrimento até que o diamante se purifique de todo em meio ao processo de lapidação. Somente os filhos encarnados que necessitarem de continuar o processo de sua própria lapidação, farão ouvidos moucos ao chamado que nosso Senhor me incumbiu de trazer à terra, e aí se encontra claramente traduzido nas páginas que tive a ventura de grafar. Eu acredito sinceramente que bem insignificante será o número desses irmãos a quem designarei aqui de mal ouvidos depois da exortação que tenho lançado e repetido com verdadeiro sentimento de amor fraternal. Acredito mais ainda que esse número venha mesmo a zero, em face do empenho que todos terão em acompanhar esta onda de vida atual, e alcançarem os novos degraus de progresso espiritual que se encontram à sua frente. Não descansa desse propósito o Senhor Jesus, assim como este é enviado ao vosso meio, onde tudo procura fazer no sentido de abrir o vosso coração ao chamamento do Senhor. Para vosso esclarecimento,
Irmãos e amigos queridos, vos direi algo do que preparado está para vir ao vosso pequeno mundo, como um dos meios utilizados pelas forças do bem para acelerar o vosso progresso espiritual. Alguns fenômenos para vós desconhecidos virão positivar-se em vários pontos da Terra, para que os encarnados de todas as regiões possam deles inteirar-se ao mesmo tempo, uma vez que a providência divina não conhece preferências nem confere privilégios.